Salve, salve, rapaziada ligada em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo você, torcedora, muito bem-vindo você, torcedor do Alvinegro de Poringabuçu, porque hoje é um episódio especial. O Ceará vem de vitória num Clássico Rei, está se preparando para as decisões no Campeonato Cearense e também essa reta decisiva na Copa do Nordeste. Hoje, para falar do assunto do Vozão, eu trouxe Alexandre Mota, que é colunista do Diário do Nordeste e também comentarista do Sistema Verdes Mares. Alexandre, satisfação ter você aqui no Cearacast mais uma vez, companheiro. Prazer falar contigo, também com o nosso outro convidado, que eu não vou dar o spoiler, mas vocês já estão vendo, né? Outro colunista aqui da casa também. E para falar de uma vitória muito significativa, viu? Uma vitória muito importante para o Ceará dentro da Copa do Nordeste, para a sequência da temporada, para a moral. Vamos tentar destrinchar, né, um pouco do que aconteceu. Então, um grande abraço para ti, para o Vladimir e também para todo mundo que está ligado com a gente, a Nação Alvinegra que vai acompanhar. É isso, e também como o Alexandre já trouxe o spoiler para a gente, né, Vladimir Marques, nosso Conde Vlad, aqui no nosso Cearacast. Satisfação ter você aqui também com a gente, Vlad. Olha, Samuco, o prazer é todo meu. Tá ao lado do Alexandre, a honra estar aqui ao lado dele. É muito interessante, né, a gente comentar o Ceará numa fase boa. Eu lembro do Cearacast que eu acompanhei, estou sempre acompanhando, do Alexandre, a Cris e você, que teve uma lá que, meu amigo, muitos temas realmente complicados para o Vozão ali, em que as coisas começam a melhorar, né, Samuel? Uma vitória no Clássico Rei, né, eu acho que o Mancini está tentando ainda achar uma formação, mas é muito interessante que o Ceará dê uma resposta para o torcedor, né, porque o torcedor está muito magoado ainda com o que aconteceu no ano passado, então quer resposta esse ano e a gente vai ver como é que vai se desenrolar. E isso é interessante porque o Ceará, antes mesmo do jogo, isso já é um depoimento de quem acompanha o Ceará e que fica ali na beira do gramado. Nos últimos jogos a gente vinha acompanhando umas vaias para o técnico Wagner Mancini quando ele aparecia no telão lá do Estádio Castelão. Ontem, na partida contra o Fortaleza, nesta semana, né, a gente viu antes do jogo um momento meio que tinha vaias, mas o pessoal pegando mais tranquilo ali no pé do Wagner Mancini, né? Afinal de contas, eles começam a entender, os torcedores do Ceará, que existe um trabalho sendo feito ali, né? O Wagner Mancini está iniciando esse projeto junto porque o produto final do Ceará da temporada de 2024 é na Série B. Mas falando deste recorte que nós estamos hoje, né? A gente está indo aí para metade do mês de março. Como é que está o Ceará agora, depois de uma vitória no Clássico Rei? Qual a importância para este elenco do Ceará, no sentido de dar moral para o elenco, dar mais confiança de encarar as decisões que vai ter pela frente e também de ter vencido o maior rival neste ano aqui pela Copa do Nordeste? Qual a importância desse resultado? Eu acho que, só para fazer um detalhe que você está pontuando sobre o Wagner Mancini, é evidente, né, que ele reúne críticas, ele reúne também gente que o elogia. A gente fala, né, de uma conjuntura tática que ele está tentando ainda construir, consolidar dentro do Ceará. Só que tem um detalhe que chama muita atenção dele, e eu acho que o torcedor alvinegro percebe isso, que é o quanto ele é transparente. Ele fala muito e até às vezes passa um pouco do tom, né? Se a gente pensar, poxa, ele é literal demais. Ele chega e fala, olho no olho, o que está acontecendo. Eu acho que a personalidade dele é uma personalidade que o Ceará precisa hoje, de alguém que esteja incomodado, não só dentro de campo, mas também com todo o contexto. Ele pontua muito sobre tudo o que está acontecendo. Então, só trazendo esse detalhe da minha percepção, ele pode ter ressalvas, alguém pode falar sobre algo da forma como ele lida dentro de campo, as substituições, às vezes passar a impressão de que o Ceará recua quando está ganhando. Tem alguns aspectos que ele ainda vai melhorar, evoluir, acredito que o trabalho dele vai prosseguir. Só que esse ponto é muito importante, ser transparente. Com a torcida alvinegra, que como o Vlad estava trazendo e estava pontuando, está chateada, está todo mundo muito cansado, né? Todo mundo quer ver o Ceará, de fato, despontando. E acho que né, Vlad? Acho que o Mancini traz um pouco disso também. Eu acho que a partir do momento em que o João Paulo pega o Mancini como um homem de confiança para começar uma reformulação, mostra que ele tem cartaz ali dentro do clube, né? Que ele tem respaldo. E não é um trabalho fácil de se fazer. A gente conhece o futebol e um clube de massa como o Ceará, que não consegue o objetivo de subir, que se reformula, né, para começar a temporada, é uma temporada difícil, é a segunda temporada seguida de reformulação, né? Então era muito complicado esse trabalho, em que o Wagner Mancini era um dos cabeças, né, e ele tinha que fazer esse time jogar rapidamente. O Alexandre conhece muito futebol e sabe que a pressão é muito grande de resultados, que você tem que ganhar logo. No Ceará, logo acima de sempre. tudo. Exatamente. Então, não era fácil o trabalho do Mancini.
E, obviamente, a pressão sempre vai ter, os resultados não eram bons em determinado momento, mas é um treinador que está tentando dar a cara do Ceará. Se a gente pegar, né, Samuel, as formações, o Mancini insistiu muito no time base, no time inicial, para ver se dava certo. Agora que está tentando fazer algumas alterações, mas ele sempre chegou com a convicção e com o sistema de jogo que ele gostaria de implementar. E a gente está vendo já a cara do Mancini nesses jogos, principalmente no Clássico Rei, né, Alexandre? Então, a torcida parece que está reconhecendo já isso, né? Eu acho que as vaias eram naturais. Você não venceu o ABC, não venceu o Altos, perder para o Bahia. Claro, o Bahia é um adversário muito forte, mas você tomou uma virada em casa. Ou seja, o torcedor do Ceará, ele estava querendo respostas, né? E quando não vem, é natural que surgisse vaias. Mas é muito importante que o torcedor entenda que é sempre um processo que está sendo aí realmente construído, né? E foram 14 jogadores contratados, né, Isso. Samuel? Então, dar uma cara, eu acho que o grande mérito do Mancini foi esse. Eu acho que o time dele tem muitos pontos para evoluir, é evidente, mas conseguir dar uma cara ao time é um mérito dele, porque o time foi totalmente reformulado, do goleiro ao atacante. E nesse momento de insistência, a gente viu que a base desse time que ele tentou iniciar em 2024, ela ainda se mantém. São um ou outro jogador que deixou a equipe, o Fernando Miguel acabou se lesionando, né? O Richard assume a titularidade com muitos méritos, então eu acho que tem esse aspecto. E você tinha perguntado sobre o jogo, né? Eu acho que tem 3 pontos que são muito importantes com relação à dinâmica de jogo do Ceará. O primeiro ponto é a sobrevivência. O Vlad fez o recorte aí. O Ceará chegou... Quando ele entrou em campo contra o Fortaleza no Clássico Rei, ele era o último colocado do seu grupo, porque o América tinha vencido o jogo contra o ABC. Então, tinha muita pressão em torno do resultado. A ausência de vitórias nos jogos em que a gente chama de jogos mais acessíveis, sempre respeitando o adversário, mas eram jogos em que se projetava o Ceará vencendo o ABC. O Ceará abriu 2-0, sofreu a igualdade. O Ceará venceu o Altos do Piauí, se projetava isso. A partir do momento em que isso não acontece, ele precisa recuperar esses pontos nos jogos mais complicados. O jogo do Fortaleza entra dentro desse recorte. Então, o primeiro ponto de importância foi a sobrevivência. Após vencer, ele entra dentro do G4, consegue respirar e entra na briga. Se ele não consegue o resultado, não consegue nem pontuar, a gente viu que a margem ia ficar mais difícil. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem outro ponto muito importante, que é a moral. Vencer o seu arquirrival, entendendo que ele tem do outro lado o dinheiro, o investimento, traz uma perspectiva de superação, de reação, de dizer, poxa, a gente pode não ter esse dinheiro, pode não estar totalmente organizado, mas a gente encara esse jogo como uma final. O Ceará está fazendo isso. Quando vai para o Clássico Rei, tem feito isso. A gente consegue visualizar um time que quer muito o resultado, né? Coletivamente se entrega muito. Então, o aspecto de moral é fundamental. E aí eu acho que tem o último aspecto, que é preparar esse confronto e preparar esse embate com o Fortaleza já olhando para a final do Campeonato Cearense, que é o grande objetivo. Se a gente fala do primeiro semestre, é ser campeão cearense. O Ceará conseguiu já iniciar esse objetivo, que é chegar na final. Só que ele precisa também superar o seu rival. Na temporada de 2023, em 2 jogos, teve aquela dinâmica, né? Perdeu o jogo de ida, no jogo de volta. Faz um jogo muito disputado, mas não consegue a vitória. O Fortaleza foi campeão de novo. Então, esses 3 aspectos são muito importantes. Você tem a moral do grupo, você tem a sobrevivência na Copa do Nordeste e você tem fazer um teste diante do Fortaleza mais uma vez e levando vantagem, dessa vez vencendo na Copa do Nordeste. E aí eu volto à pergunta para o Vladimir Marques, porque o Ceará foi praticamente uma noite de combo completo, né? Perfeito para o Ceará. Ele bate o arquirrival, né? Num Clássico Rei que já é um campeonato, né? Como diria já os mais saudosistas, é um campeonato à parte, né? Que já é uma frase bem clichê. E tem a questão de um Ceará que começa a rodada na lanterna do seu grupo, com a vitória vai para a 4ª posição e se vê numa posição até melhor do que o seu arquival no sentido de pontos somados, né? O Ceará hoje tem 9 pontos, o Fortaleza tem 8, então um Ceará que tem uma nova áurea depois desse Clássico Rei, vencendo por 1-0 e já pensando nos jogos contra a Itabaiana, o 13 de Campina Grande e os 2 jogos do Campeonato Cearense também, Vladimir. Mas eu acho que é muito importante a questão da confiança, como a gente falou, né? E os jogadores saberem que eles têm, né, realmente uma oportunidade de mudar a cara do Ceará, né? O torcedor, ele está ressabiado com os resultados da temporada, passou com dificuldade pelo Ferroviário, não estava rendendo na Copa do Nordeste. Os jogadores, eles também tinham essa desconfiança, eles precisavam dar uma resposta, né? E o Clássico Rei mostrou que o Ceará, mais uma vez, conseguiu encaixar o jogo contra o Fortaleza,
né? Fez um jogo defensivamente muito bom, apesar das chances que o Fortaleza criou, e o Richard foi um grande personagem do jogo, mas o plano de jogo foi muito bem executado. Então, a partir da vitória, o Mancini ele é muito feliz quando ele diz que o Ceará tem que continuar ganhando. Ele dá um claro sinal de que vencer o Clássico dá confiança, é muito importante, mas é só um passo grande que a gente deu, né? O Ceará precisa vencer esses jogos da Copa do Nordeste e chegar forte na final do Campeonato Cearense. Como o Alexandre falou, é o principal objetivo, né? Porque o Ceará não ganha o campeonato desde 18. É um time que claramente tem um investimento menor, mas tem muita raça, tem muita vontade e, principalmente, tá sabendo enfrentar o Fortaleza, né, Alexandre? Então, para esses 2 jogos finais com o Fortaleza, vai ter uma cara de equilíbrio nisso, né? O Ceará precisa chegar pronto de novo para esses 2 jogos. Vão ser 2 jogos finais muito importantes. E a Copa do Nordeste, por mais que fique ali um pouco de lado, até o Mancini poupou jogadores em determinado momento na competição, o Ceará é o atual campeão do Nordeste, né? E sempre, nessa fase nova da Copa do Nordeste, reformulação, tem chegado os mata-matas, tem disputado o título. Então, a colocação que o Ceará estava, Samuel, não é condizente com a história do clube. Então, é muito importante que o Ceará voltasse ao G4 e a gente já poder projetar, vencer o 13, vencer o Itabaiana, se classificar e lá disputar o título Nordeste com os grandes rivais. E falando ainda do Clássico Rei, a gente tem a imagem dos números do Clássico Rei, e Thiago Gadelha, que hoje é o nosso diretor, pode colocar na tela, que é para falar sobre este jogo, né? O Ceará vence um Fortaleza por 1-0, e a gente está vendo o número de finalizações, o equilíbrio que foi a partida, né? Foram 16 finalizações do Fortaleza contra 15 do Ceará, 53% de posse de bola para o Leão do Pici contra 47% do Alvinegro, e aí o número de escanteios. O Fortaleza teve 5 escanteios ao seu favor, o Ceará teve 8, e nas faltas cometidas, o Fortaleza fez 11 faltas, o Ceará fez 17. Muito por conta depois que o Ceará faz 1-0, e aí os jogadores começam a parar a equipe adversária, o tricolor, por conta dessas faltas, né? Para poder não deixar a bola rolar, né? Inclusive, é até uma questão que isso é muito prático quando acontece em Clássico Rei. E falando desses números, a gente pode falar ainda dessa vitória por 1-0. Isso acaba camuflando alguns defeitos do Ceará? Vocês conseguem avaliar que foi uma das melhores atuações do técnico Wagner Mancini do time do Ceará na atual temporada? Ele achou o ponto do bolo? Não, no ponto do doce. Ponto do doce. Ou ainda precisa ajustar ainda algumas coisas nesse Ceará, se isso acaba aqui camuflando alguns problemas que o time ainda carrega com o Mancini? Eu acho que os números, eles acima de tudo mostram que houve equilíbrio. Os números, eles não podem ser encarados de forma literal, mas em alguns momentos eles trazem um contexto. A gente vê o número de finalização muito equilibrado, o número de posse de bola muito equilibrado, dando sinais de que o Ceará, diferente de outros momentos, ele não foi apenas empurrado para trás, tentou sair no contra-ataque e ficou recuado ali. O Ceará tentou trabalhar quando ele teve a oportunidade de ter a posse de bola. Levou o perigo, teve objetividade. Wagner Mancini sempre pontuou, né? O time vertical demais. Só que a gente viu um Ceará, pelo menos na minha percepção desse Clássico Rei, lúcido. Ele sabia os momentos em que ele estava com a posse, ele sabia o que precisava fazer no momento em que estava atacando. A gente viu isso, inclusive, no primeiro tempo, porque o Fortaleza teve 2 oportunidades ali até os 15 minutos, e depois o Ceará consegue equilibrar as ações, muito porque vence no meio-campo. Guilherme Castilho consegue participar do jogo, o próprio Richardson também. Então você tem, dentro de um meio-campo, um time que soube jogar. Acima de tudo, mostra isso. Só que aí você vai tentar destrinchar o clássico e é evidente. O time não está ainda totalmente definido. O time não está totalmente consolidado, né, Vlad? Porque dentro dessa busca de equilíbrio, ainda peca muito defensivamente. O início do jogo, a defesa do Ceará, a linha defensiva, ela estava meio perdida. Na bola aérea, o Fortaleza levou vantagem, colocou uma bola no travessão. Teve o lance do Pikachu, que o Richard foi fundamental ali. Logo no início do jogo ele já faz uma bela defesa. Então foi um ponto que o Ceará precisa ainda resolver. O Raí se destacou. Até nesse telão a gente está vendo, ele fez o gol da vitória do Ceará, mas acho que defensivamente é um jogador que ainda peca muito, né, nesse aspecto de recomposição defensiva, de organização defensiva. Então, são pontos que o Wagner Mancini tem consciência. O Ceará ainda tem pontos a ajustar, e é natural. Porque a base do Ceará, que o Vlad até pontuou, né? Lá no início da temporada, ela foi sendo modificada. Se a gente lembra do meio-campo que iniciou o ano, era Lourenço jogando de volante, primeiro volante. Sim. Você tinha Recalde jogando como esse meio avançado e o Lucas Mugni
Agora, tudo se inverteu. O Lourenço ainda tá, mas não tá jogando naquela posição. Castilho e Richardson acabaram ganhando a titularidade, inclusive foram muito bem no Clássico Rei do Campeonato Cearense, que foi 3-3, voltam a ser titulares, então o Ceará ainda está em busca desse equilíbrio. Não acho que a gente pode falar, poxa, foi a atuação espetacular. A gente teve o destaque individual do Richard, que é o goleiro. Mostra, então, que ele trabalhou muito, né? Foi decisivo. Só que é evidente que há uma evolução. Isso aí a gente consegue pontuar após esse Clássico Rei. É porque, Samuel, é mais do que natural num enfrentamento tão difícil num clássico, é que você apresente problemas em campo. Eu acho que no futebol não tem equipe perfeita. Né? Todas as equipes elas vão cometer falhas, elas vão ceder espaço em determinado momento. Né? E o Mancini tem a leitura correta de que as coisas precisam ainda ser ajustadas, sabendo que nada vai ser perfeito, que todo time de futebol ele tem um jogo de futebol, é um jogo de risco, Samuel. Eu sempre digo isso. Quando você ataca, você desguarnece. Né? Quando você se defende, você ataca menos. É um jogo em que qualquer decisão que você tome, você vai pender para cá ou para lá. Então, é mais do que natural que o Ceará corresse riscos contra um adversário tão forte quanto é o Fortaleza. Então, problemas defensivos existem. Eu acho que o que o Alexandre pontuou está corretíssimo e o Mancini ele sabe, né, dessa dificuldade dos laterais em defender. Eu acho até que o Matheus Bahia ele consegue recompor um pouco mais, defender um pouco mais, porque essa é a característica dele realmente, né? Ele não apoia tanto. Mas eu acho, Samuel, que ele está encontrando uma formação já mais equilibrada do que essa formação que o Ale falou do começo da temporada. Né? Eu acho que o Ceará está mais seguro. Né? Defensivamente e no meio campo, o Ceará está mais seguro. E na frente, eu acho que o Barcelona ele dá mais qualidade ali de meio, de prender a bola, de fazer aquele pivô, né? Aquela primeira finalização do Ceará, né? Que o João Ricardo defendeu, um chute muito forte do Barcelona. É importante que você tenha aquele camisa 9 ali para prender a bola. Eu acho que o Mancini ele tem ótimas opções, né? A gente sabe que o Bruninho ainda é um jogador que pode entrar, que ele tem muita qualidade para isso, né? E esses primeiros jogos de Copa do Nordeste, eles demonstraram isso, que o Ceará não estava pronto, mas que nesses grandes jogos, nesses grandes embates, é que você tem uma amostra melhor do potencial da equipe. E um Clássico Rei é um jogo gigante, Samuel. Então, eu acho que o Mancini ele tem amostras muito positivas do Clássico, né? E que também ele pode, algumas questões de ajuste que ele vai ter que fazer para essas retas decisivas que a gente está falando, que vão ser muito importantes. Mas, claro, é um Clássico, Samuel. Tem muita variação de jogo, tem muitas fases de jogo dentro da própria partida, em que há o domínio do Fortaleza em determinado momento, há outro domínio do Ceará, as equipes se alternam, e obviamente que o Mancini vai avaliar o jogo como a melhor estrutura que ele tiver para, se jogar um modelo para mim, o Ceará vai poder jogar assim contra os adversários da Série B, como é que eu vou poder enfrentar o Fortaleza na final? O Vojvoda vai manter esse estilo de jogo? Em que é que eu posso mudar? Ou seja, ele tem um Clássico Rei todo de um grande adversário para tentar achar o melhor Ceará possível, mas eu acho que ele está no caminho com essa formação. Apesar de achar que ele é um pouco pragmático. E aí é a minha opinião. Eu acho que em determinado momento, né? Nas mudanças mesmo? Sim, eu acho que tem um pouco de pragmatismo, mas tem também o fato de ser a peça que ele tem à disposição. Verdade. Ele não tem um grande elenco. Você tem, por exemplo, sempre a necessidade, né? E aí hoje se torna um problema, porque eles não estão jogando bem, do Janderson, do Saulo. O Recalde, né? O torcedor sempre estava pontuando, ele não estava indo bem, e acaba que ele realmente perde a posição. E desde que ele perdeu, ele não foi mais, nunca mais entrou dentro do time do Ceará. Então teve uma dinâmica diferente. Vou citar só um exemplo no Clássico Rei. O Ailon se machuca. O Barcelona é o centroavante. Você não tem outro jogador para jogar por ali. Entra o Facundo Castro e ele sai. Ele entrou no decorrer do jogo e o Mancini optou por tirá-lo, porque talvez entendesse que, eu vou fazer uma nova adaptação, vou colocar uma linha de 3 defensores e vou colocar o Janderson para jogar aberto. E dessa mudança, você acha que caiu bem pro Facundo Barceló? Ele não gostou da postura do Castro, aliás, do Facundo Castro na partida, que ele entra no primeiro tempo, depois ele é substituído, ele não se encaixou mais uma vez num jogo com a camisa do Ceará, pra ti? Ele não se encaixou no jogo. Eu acho que ele está entregando um pouco abaixo do que se esperava dele naquele primeiro momento, né? Ele inicia o ano como titular, só que ele perde a posição. E ele perde a posição dentro de um problema, né, do departamento médico, mas acima de tudo, no momento em que ele não estava conseguindo entregar. Por isso que a torcida estava pedindo uma formação de ataque, um trio de ataque, que nem tinha jogado.
mas todo mundo projetava, poxa, tira o Aylon de centroavante, coloca na ponta, para a gente poder ter um ponta, porque o Aylon está entregando. No Clássico da Paz, o Aylon conseguiu contribuir, né, com o Lourenço, deu assistência, tem o Barcelona lá na frente, que tem a característica que o Vladimir trouxe, mas o fato é, o Barcelona ainda não teve a grande exibição. Ele é um centroavante de fato, ele fez gols decisivos, e acho que isso credencia para o time titular. Mas ainda faltam peças. E acho que dá para tentar, em determinado momento, rodar mais, ser menos pragmático e talvez fazer alguns testes. Um jogador, por exemplo, que, na minha percepção, poderia jogar também aberto é o Bruninho. O Bruninho também já fez essa posição lá no Guarani. O Bruninho é um cara que poderia mudar realmente a cara do Ceará, porque quando a gente analisa a contratação do Facundo Castro, ele é um jogador que ele não é veloz. Né? A gente tem uma amostra interessante de jogos que ele fez pelo Ceará, e você vê que ele tem uma característica de bom passe, né? No O'Higgins do Chile, ele era um dos melhores passadores do time, mas ele não tem aquela velocidade e aquele 1 contra 1 também. Ele não consegue driblar o adversário, né? Ou seja, você colocar um jogador assim na ponta, o time fica muito engessado, porque ele vai sempre ter que tocar a bola, ter que recuar, porque ele não tem um drible no 1 contra 1. Ou seja, o Mancini precisa de um jogador mais incisivo na posição. Então, quando ele colocou o Aylon ali, o time melhorou bastante. Né? E no Clássico Rei, quando ele precisa tirar o Aylon e colocar o Facundo, eu me surpreendi demais quando ele colocou o Facundo. Eu esperava que ele colocasse outro jogador. Né? E realmente ele ainda não acertou no Ceará, né? o Facundo Castro. Então, e quando você vê as mudanças, né, Alexandre? Quando o Vojvoda começa a colocar Marinho, Pochettino, né, colocar Caleb, e você vê o Mancini colocar o Saulo, o Jânio, você vê a dificuldade de elenco que o Mancini tem. E a gente entende, o Ceará hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Os investimentos são menores e você não tem como ter um elenco farto. Você não tem como ter um grande elenco. Então, eu acho que tá aí o maior mérito ainda do Mancini em ter um elenco mais enxuto, em que você vê uma diferença técnica maior dos titulares com os reservas, né? No Fortaleza você não vê isso, né? Mas no Ceará, ele tá como se ele estivesse tirando leite de pedra em determinado momento, né, da temporada. Mas a gente entende também que essa avaliação vai ser feita para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ela precisa ser feita. Por quê? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste é muito importante. Para quê? Para você avaliar o grupo que eu fiz. Ele está dando conta do recado? Para a Série B, o que é que a gente vai precisar? Então, eu tenho certeza, Samuel, que depois do Campeonato Cearense e depois dessas fases da Copa do Nordeste, que as finais vão ser bem mais para frente, né, no ano, o Ceará vai fazer uma avaliação de quem acertou e de quem não acertou para se reforçar para a Série B. Porque ainda tem lacunas dentro do elenco que precisam ser preenchidas, né? Mas, para o momento, eu acho que o Mancini está fazendo um trabalho muito bom, né? Principalmente porque ele não tem tantas peças assim para escalar. Né? Isso, e falando também da questão que a gente vinha batendo na tecla muito nas últimas vezes que tinha coletiva, era na preparação física do Ceará. No jogo contra o Fortaleza, o rendimento da equipe na segunda etapa, vocês notaram uma diferença? Os jogadores estavam mais consistentes fisicamente para poder segurar o rojão dos 90 minutos? Ou vocês ainda entendem que existe ainda uma oscilação que é normal também de começo de temporada do elenco do Ceará? Eu acho que há uma oscilação. Eu acho que o Ceará ainda não está pronto 100% fisicamente. O time tem, né, um momento em que ele cai de rendimento. Alguns jogadores, inclusive, e aí eu vou citar o Pulga. O Pulga vem jogando todos os jogos no limite. Ele joga os 90 minutos, ele não é substituído em nenhum jogo. E é nítido, né? No Clássico Rei, nesse último jogo, ele participou pouco. No jogo anterior contra o Ferroviário, na reta final, ele também já estava desgastado. Então, alguns jogadores que são peças de confiança do Mancini, até por conta disso, ele evita qualquer mudança nelas, ele precisa do Pulga até o fim. Se o Aylon tivesse à disposição, ele estaria também até o fim. Então, alguns jogadores são muito importantes. Mas eu acho que o ponto físico, né, é um processo. Está evoluindo, mas ainda não está no 100%. Só que a gente precisa ressaltar um outro detalhe desse confronto, que é as substituições. O Ceará, ele mudou toda a sua estratégia nesse Clássico Rei. E é por isso que o jogo foi de uma superação imensa do Ceará também, porque logo no primeiro tempo, com todos os problemas que o Vlad está explicando e detalhando, o time não tem tantas peças, aí você perde 2 titulares, o Aylon é muito importante.
O Ailon, na única grande chegada do Ceará no primeiro tempo, é uma bola recuperada do Ailon. Ele desarma o Bruno Pacheco e liga o Barceló. No jogo contra o Ferroviário, que foi 1-1, é um desarme do Ailon também. Ele é muito importante nesse aspecto, ele ajuda na marcação. A partir do momento em que você não tem ele, o Barceló é um centroavante que se mexe menos, e você coloca um ponta que também não tem esse poder de velocidade, você perde muito. Então, estrategicamente, o Ceará acabou sendo punido pelas lesões. O Ailon sofreu isso. O outro jogador que foi substituído foi o Castilho, que é forte na bola parada e tem uma característica diferente do Mugni. A partir do momento em que você tem Castilho e Richards, você tem um time mais encorpado fisicamente. O Castilho pode não ser o grande marcador, mas ele marca, ele combate, você vê ele andando o campo todo. O Lucas Mugni já tem outra perspectiva, ele é um jogador mais cerebral, é o cara que vai tentar trabalhar mais com a bola. No momento em que ele não tem tanto a posse de bola, ele não dá tanto combate, então o Ceará perdeu nesse aspecto. E eu estou falando isso por quê? Porque o Mancini precisou fazer 2 mudanças no primeiro tempo, ficou com uma janela para o segundo tempo. Aí precisa fazer 3 mudanças de uma vez. E aí a gente não consegue falar totalmente do físico por conta disso. Isso. Ele escolheu mudar taticamente o time, ele coloca o David e Ricardo. O Ceará vai para uma linha de 5 defensores, 3 zagueiros, alas, perde lá na frente, coloca só o Saulo para tentar brigar na velocidade, e mesmo assim ainda teve uma oportunidade. Então, nesse jogo em especial, o Ceará foi muito prejudicado pelas lesões. Eu acho que o fato do Mancini ter colocado o terceiro zagueiro ali facilita na estratégia de segurar o jogo, né? Que o Ceará realmente precisava segurar o ímpeto do Fortaleza e tentar sair um pouco mais ali nos contra-ataques, até que o Ale citou aí o lance, né, que o Pulga deu um passe perfeito para o Saulo ali, o João Ricardo fez a defesa, mas aquela coisa, a parte física ela vai ter que ser trabalhada realmente à medida que os jogos vão passando, né, a gente viu claramente no segundo tempo que o Ceará caía de rendimento, isso aí a gente via nos jogos, mas que isso também vai ser corrigido, eu acho que precisa ser corrigido, né, já deu uma melhora no jogo contra o Fortaleza, no jogo contra o Ferroviário também, apesar do Ceará ter tomado aquele gol contra também, foi um jogo que o Ceará dominou, né, o clássico com o Ferroviário, apesar de não ter vencido, mas eu acredito, Samuel, que todo um processo realmente de que esses jogadores, à medida que a temporada vai passando, vai chegando, né, na sua metade ali, os jogadores vão estar num nível físico melhor. É claro, era começo de temporada, então esse trabalho teria que ser feito e teria que ter paciência, mas esses jogadores ainda vão chegar no ápice físico deles, né? A gente não sabe se vai estar no nível de que a torcida espera, ou que a comissão técnica espera, mas vai chegar um momento em que todos esses jogadores vão estar no nível físico melhor. E tem um detalhe que o Wagner Mancini falou da coletiva pós-clássico, que ele fala que o primeiro ponto eu precisava fazer era tornar o Ceará vertical. Os jogadores até estavam... Ele conversa muito sobre o jogador e como o jogador é muito importante. Às vezes ele até tira um pouco a responsabilidade dele. Mas ele fala assim, os jogadores do Ceará, eles possuem... eles precisavam entender que o time que eu gostaria tinha de ser vertical. Eles entenderam isso e eles conversaram comigo. Mancini, não dá para ser vertical todo o tempo. Então há também esse diálogo junto ao elenco, aos titulares. E aí o Mancini falou, agora a gente vai precisar trabalhar mais a bola. Pensar mais o jogo, ou seja, é um estágio que talvez o Ceará vá tentar pontuar a partir de agora, já que o Mancini já disse que o time entendeu o que ele precisava ser, o time é vertical, mas agora, com a posse, e o Mancini utilizou até isso, quem tem a bola descansa mais, porque corre menos. A gente viu que nesse clássico, quando a gente estava olhando os dados, a posse foi quase 50-50. É diferente. Em outros momentos, a gente já viu o Fortaleza ter bem mais posse de bola e o Ceará somente explorar o contra-ataque. Então, é uma característica que pode mudar, né? E tem uma coisa que é importantíssima. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vai ser um dos protagonistas do campeonato. Tipo, o Ceará vai enfrentar Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Amazonas aqui dentro. O Ceará não vai jogar vertical, amigo. Não vai dar para o Ceará jogar assim. Os clubes vão vir fechados, o Ceará vai ter que ter a posse de bola, vai ter que ter paciência, vai ter que controlar, vai ter que achar espaço. Não vai dar para jogar no contra-ataque contra esses times. Se a gente pegar, né, a lista de clubes da Série B, são raros os clubes que o Ceará vai poder jogar esse jogo vertical, no contra-ataque, né? O Ceará vai ter que ser um protagonista do campeonato. Então, o Mancini, ele vai ter que fazer o Ceará jogar, trabalhar de várias formas. É muito interessante isso que o Ale está falando,
porque o Mancini precisa trabalhar o Ceará das duas formas, e parece que o elenco, eu acho que o Mugni foi o primeiro a falar numa coletiva, não foi, Samuel? Em relação ser protagonista. A ser protagonista, que muitas vezes não dá para jogar só vertical, né? Então, esse alerta que eu faço é porque na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará ele vai ter que ser o protagonista do jogo, vai ter que controlar, vai ter que estar com a bola, vai ter que ter paciência. Então, o Mancini vai ter que treinar o Ceará das duas formas. E foi um problema que aconteceu na temporada passada, que até motivou a mudança de comando, Exatamente. né? A partir do momento em que houveram muitas mudanças, porque talvez não houvesse essa percepção ainda. E a gente viu o quanto prejudica, e tem prejudicado as últimas temporadas do Ceará, a partir do momento em que se muda demais de treinador. Isso, e aí a gente espera, o Mancini agora tá chegando ao 14º jogo, vai enfrentar a equipe do 13 de Campina Grande lá no interior da Paraíba. E antes disso, ainda falando do Clássico Rei, para destacar alguns personagens, né? Porque a gente sempre destaca alguns caras que em Clássico Rei crescem, né? O Richard, goleiro, até no primeiro clássico ele estava meio inseguro, né? Tem aquela questão... Aliás, o goleiro do primeiro Clássico Rei era o Fernando Miguel. Desculpa. O Richard, nas partidas que ele teve com a camisa do Ceará, em alguns jogos ele passava uma insegurança. E até na coletiva, depois da vitória sobre o Fortaleza, o Wagner Mancini falou que o Richard não estava 100%. Mas mesmo assim, ele se doou, foi para o jogo e conseguiu ser o nome da partida. Estava inspirado e, na minha contagem, fez no mínimo 3 defesas essenciais que seguraram o placar de 1-0 para a equipe do Ceará. Qual o tamanho do Richard e qual o tamanho desse jogo para o Richard e para a confiança dele para a sequência na temporada? Olha... É muito importante que o Richard ele esteja na fase que ele está, com confiança. Por quê? Você perdeu o Fernando Miguel, né? Então, o Richard é um goleiro de confiança, mas que as lesões sempre atrapalharam, né? Ele é um goleiro que tem muita qualidade, deu um título Nordeste para o Ceará, é um cara que cresce muito em decisão, mas você sempre fica naquela, né, Alexandre? Ele está bem fisicamente, ele vai se lesionar de novo, ele vai ter uma sequência grande de partidas, porque ele é muito confiável, mas você fica com aquela pulga atrás da orelha. Se não fosse o Richard, quem é que ia jogar? Era o Bruno Ferreira. O Mancini confia no Bruno Ferreira para um Clássico Rei, ou seja, é muito complicado. Ele é um bom goleiro também, mas ele não tem o estofo, ele não tem o que o Richard tem como goleiro ainda, né? Então bagagem, eu acho que é por isso que o Mancini deve ter feito um esforço, né, absurdo para que o Richard jogasse, o Richard também para voltar, né, voltar pelo menos minimamente bem para fazer o jogo que ele fez, né? A gente está vendo ali, né, a defesa incrível que o Richard fez ali na falta cobrada pelo Marinho. E até uma belíssima foto do Thiago Gadelha. As imagens de Thiago Gadelha, que hoje é o nosso diretor aqui no Cearacast, um homem produtor audiovisual dos melhores, né? Professor realmente, Thiago Gadelha aqui pegando... O craque do Clássico Rei foi ele. O Richard postou, né? O Richard tá junto dele. A moral do cara agora, o Thiago Gadelha tá lá nas alturas, né, cara? O Richard postou a foto na rede social dele, né? Ou seja, foi um momento incrível do Richard que você vê, né, Samuel? O Mancini até tinha dito, falando, né, que precisava da contratação de um goleiro, né? Porque se a gente analisar logicamente, né, o Alexandre, você tem o Bruno Ferreira e o Richard para a temporada e o Ceará vai atrás de Fernando Miguel. Ou seja, desde o início o Ceará pensou, não, eu preciso de mais um goleiro. E quando você perde Fernando Miguel, você volta para a mesma situação do ano passado, né? Sim. Ou seja, é aquela coisa, o Richard ele tem condição de ser titular do Ceará muito, ele é um grande goleiro, mas aí você fica se perguntando a questão física dele. Quando ele não tiver à disposição, quem é que joga? É por isso que eu acho que o Ceará deve contratar um goleiro, tem que ir no mercado para buscar, mas ele com certeza tem um goleiro como o Richard, dá uma segurança espetacular. Total. E até para destacar para quem está acompanhando na Rádio Verdinha e também no tocador de áudio que você está ouvindo, a gente está exibindo agora aqui na tela do Cearacast a sequência de imagens que o Thiago Gadelha, que é o fotógrafo aqui do Diário do Nordeste, do Sistema Verdes Mares, capturou desse lance, né, que foi da falta cobrada pelo Marinho no segundo tempo, quando o Ceará estava vencendo por 1-0, e que o Richard vai lá no cantinho, no ângulo, e com as pontas dos dedos, ele consegue tirar a bola, o que seria o empate do Fortaleza naquela ocasião, né? Então, parabéns para o Thiago Gadelha, mais uma vez aqui elogiando o trabalho do Thiago Gadelha, que é um belíssimo fotógrafo, né? Belas imagens sempre quando vai fazer os jogos aqui do Sistema Verdes Mares. É bonito também, né? Não, é presença, né? O Caba sabe diferenciado. E também o goleiro Richard, né? Por ter feito uma belíssima partida. Pode continuar, Alexandre. É porque a gente fala, né, sobre o Ceará ter buscado um goleiro, mas a gente precisa entender o contexto em que o Mancini chega.
Quando o Mancini chega, ele vê o Richard no departamento médico, ele precisa alçar o Bruno Ferreira para o time titular. Ele tem um problema com o Bruno Ferreira numa das derrotas mais duras que o Wagner Mancini sofreu. E naquele jogo o André Luiz é alçado ao time titular. Aí na última partida da Série B de 2023, o titular já é o André Luiz. Ainda é o André Luiz. Foi um momento até que ele utiliza para testar alguns outros jogadores. Mas então ele chega em um clube em que o goleiro titular está no departamento médico, passou um longo período lá, ele tem um goleiro reserva imediato, que ele teve um problema porque ele não entendeu uma cobrança, uma crítica, e ele tem um cara da base que dentro daquela reta final de Série B não conseguiu se destacar. O André Luiz acumulou muitas falhas individuais. Ele é da base, ele foi alçado ao time titular, já tinha jogado em outros momentos, mas o fato é que ele não conseguiu se destacar. Então, é um movimento que fazia total sentido. Total sentido. O Wagner Mancini está montando o time. Aí ele pensa, poxa, os goleiros que tem aqui, é esse contexto que eu trouxe aqui. O Richard, eu não sei, ele é muito bom, mas tem o problema da lesão. Então vamos aqui buscar um outro goleiro. Aí traz o Fernando Miguel, por isso ele é o titular. Não só titular, iniciou a temporada como capitão. Só que o Fernando Miguel está fora da temporada. Vai precisar 9 meses. E é por isso que precisa sim buscar um outro goleiro. O que a gente pode destacar desse Clássico Rei é porque o Richard demonstrou muita força, né? Ele demonstrou muita vontade de estar no Clássico Rei. Ele saiu lesionado e a gente viu o jogo anterior ao Clássico, ele sai carregado. Ele sai com Foi o uma Wagner... torção, né, Ali? o Wagner Mancini falando, a gente vai ter um problema. E aí todo mundo começa a projetar, rapaz, vai ser o Bruno, vai ser o César, que é da base, quem vai ser o goleiro? Então, durante toda a semana do Clássico, e aí tem o mistério do Ceará também, porque o Ceará gosta desse mistério, né? Quem vai jogar, esconde ali um pouco o ouro. Todo mundo projetou e colocou. A provável escalação do Ceará não tem o Richard. E ele aparece, demonstra muita resiliência, demonstra a sua recuperação, a vontade de jogar, mas ele, acima de tudo, demonstra dentro de campo por que ele é o goleiro titular. Ele já tinha ido bem nessa temporada. Nos jogos em que ele foi bem, o Ceará jogou todo reserva, então não era a força principal do Ceará. Ele foi muito alvejado naqueles jogos, enfrenta a Juazeirense, enfrenta também o time do Náutico. Contra o Náutico realmente foi uma partidaça dele também, né? Com grandes defesas, né? Faz muitas defesas, então ele começa a se credenciar e começa a colocar essa dúvida, né? Poxa, o Richard tá indo bem. Será que ele não merece ser o titular? E aí ele recebe a oportunidade no Clássico e arrebenta. Ele é um goleiro muito importante. Você perguntou sobre o papel dele, o peso dele, basta lembrar do título da Copa do Nordeste de 2023. Dentro da Ilha do Retiro, contra um Sport produzindo muito, o Richard defendendo muito e pegando pênalti. Então ele tem a sua parcela de importância. Se conseguisse, né, Vlad, estar bem fisicamente e jogar até a continuidade, certamente ele seria o titular sem sombra de dúvidas. Exatamente. Mas ele deixa essa interrogação. E é por isso que o Ceará precisa, sim, buscar pelo menos um outro goleiro experiente. E a gente lembra, tem do dia 1º até o dia 19 de abril para tentar fazer esse movimento. E o Richard, a gente lembra aqui o retrospecto, né? Um cara que está há mais de 5 anos no clube, ele chega, tem ali a disputa com o Fernando Praz, o Praz acaba sendo titular naquele primeiro momento, depois na outra temporada tem o João Ricardo, que também assume a titularidade, e aí vieram outros goleiros que acabaram ficando no primeiro plano do Ceará, e aí o Richard ficava ali no segundo plano. Mas sempre quando entrava, ele conseguia surpreender também. Mas tem um detalhe na história que você está contando. A gente tem que lembrar que ele sofreu uma lesão grave. Isso, exatamente. Durante toda a temporada, o Richard tinha um grande problema. Então, ele ficou disponível pouco tempo. Porque eu me lembro, quando o Ceará traz ele é um cara que é da base do São Paulo, e ele era um destaque do time do Paraná. Paraná Clube. E aí, naquele momento, poxa, o Ceará está trazendo um grande goleiro. Mas assim que ele chega... Eu me lembro que ele teve um problema seríssimo. Passou um tempão fora, teve de se recuperar. Então, de fato, as lesões acabaram atrapalhando também a continuidade dele no Ceará. Principalmente em 2023, né? Que era o momento dele se consolidar na meta do Ceará, jogando a Série B. Ele acaba se lesionando no aquecimento do jogo contra o Criciúma e dali em diante a gente viu o Bruno Ferreira ficando à frente de uns 15 jogos seguidos. Depois aquele problema com o Wagner Mancini e o André Luiz depois retornando à titularidade e ficando até a reta final da Série B. Mas é um cara que deposita confiança também, principalmente para os atletas, para os outros jogadores que estão conhecendo ele e o elenco do Ceará como um todo, desse momento, né? É um Ceará que vai ganhando envergadura para jogar os 2 últimos jogos da Copa do Nordeste e também envergadura para enfrentar o Fortaleza, que é a menina dos olhos do Ceará na atual temporada, tirando a Série B, né? Que é o Campeonato Cearense, que retomaram a hegemonia e existe toda essa questão com o goleiro Richard, que vem sendo peça importante também. E falando também do aspecto de lesões, que a gente já pincelou por aqui, mas
não podendo contar com Ailon, Guilherme Castilho e Lourenço, né? Pensando aqui no pior cenário, esses 3 jogadores que hoje são titulares da equipe do Ceará. Como é que fica a situação do Wagner Mancini em projetar o Ceará para esses próximos jogos decisivos que o Ceará terá pela frente? Repito, sem poder contar, isso a gente está levando aqui apenas como hipótese, com Ailon, Guilherme Castilho e Lourenço no seu time. É porque, assim, são 2 rodadas seguidas da Copa do Nordeste, né? Isso. Eu acho que o Ceará, ele tem, obviamente, que vencer as partidas que ele vai fazer contra o 13, né? E contra o Itabaiana. Mas como são adversários mais acessíveis, como o Alexandre falou no começo, todo time merece respeito, né? Mas, obviamente, o Ceará é favorito contra esses clubes e precisa ganhar os jogos. É claro, são desfalques muito sentidos, né? A gente já falou aqui do que representam esses jogadores, o Lourenço, né, o Ailon, o Castilho. Eles foram, né, alçados ao time titular, mostrando qualidade, né, que o Mancini realmente viu ali características que fizeram eles conseguirem a vaga de titular, mas ele já utilizou outras peças, né? O Mancini já utilizou outras peças, ele pode, né, encaixar essas peças nos jogos contra a Itabaiana, contra a 13. Para mim, Samuel, o mais importante é ter esses jogadores na final do Campeonato Cearense. Eu acho que, claro, Copa do Nordeste é importantíssimo, mas você ali, contra adversários mais fracos, dá para rodar o elenco, dá para colocar jogadores que têm qualidade ali para fazer as funções, né? Se fossem partidas decisivas, se a final do campeonato fosse agora no domingo, aí já era outra situação. Uma bronca. Já era outra bronca, né? Já era complicado. Tivesse um jogo pesado de Copa do Brasil na quarta-feira, seria mais complicado. Mas dá para tentar trabalhar esses jogadores para eles se recuperarem até o dia 30, né? Até o primeiro jogo, né, da final do Campeonato Cearense. O elenco do Ceará, ele tem jogadores que já mostram qualidade para fazer as funções quando você perde, né, esses titulares. Mas se fosse um jogo maior, seria mais complicado. Mas sim, tem opções ali para montar o Ceará, para vencer o 13, para vencer o Itabaiana e para ir seguindo, né, Alexandre? Exatamente. Eu acho que se a gente fizer o exercício, por exemplo, né? Tira o Guilherme Castilho, quem joga na posição dele? Talvez uma alternativa seria puxar o Lourenço para a posição dele e trazer outro meio-campista criativo, mas o Lourenço também não está disponível nesse planejamento que tu está passando, né? Nesse desafio de montar o Ceará. Então, vai ser o Mugni que vai jogar por ali, mas o Mugni ele tem uma característica diferente. O Ceará volta a ficar mais aberto dentro do meio-campo, mais criativo, mais ofensivo, mas perde poder de marcação. E a gente viu como isso muda dentro do Clássico, né? Então, é um cenário que é um problema. Você não ter esse jogador. Vai ser o Jean Irmer? Aí você vai ter os 2 cães de guarda, né? 2 jogadores muito defensivos dentro do time titular, porque o Richardson é titular. O Jean Irmer, até aqui, ele vem entrando, mas sempre na reta final das partidas. É até um ponto interessante isso, né, cara? Porque o Jean Irmer, a gente colocava ele como um titular da equipe do Ceará a partir do momento que ele ia ganhar essa cancha, né? Essa continuidade. Ritmo, a continuidade. Mas o Richardson ganhou ali uma confiança como assim e tá indo tão bem nos últimos jogos que eu acho que vai ser complicado tirar ele da titularidade. Exatamente, ele é titular absoluto. Ele é um exemplo claro de um jogador que se recuperou, deu a volta por cima na temporada de 2024. Todo mundo dava, ao fim de 2023, como certa a saída dele, né? Poxa, não entregou. O Wagner Mancini preferiu Léo Santos e Jean Carlos para jogar de volantes, 2 jogadores improvisados. Tendo ele à disposição, ele não estava no departamento médico, mas de todo modo, hoje ele é titular. Então, voltando para esse problema. Se você não tem o Guilherme Castilho, aí você vai colocar o Mugni. Muda o seu modelo de jogo, apesar de manter a estrutura. É uma característica diferente. Se você não tem o Lourenço, aí você vai voltar ao Recalde, que era titular, teve ali os seus momentos, mas ele não estava entregando. Tecnicamente, ele não estava entregando. Ele também está à disposição, mas ele foi para o departamento, não foi para o departamento médico, foi para o banco e não entrou mais. Então é uma mudança que você conhece quais são os jogadores. Aí o meio-campo seria Richardson, Mugni e Recalde. É um trio diferente do time titular e acho que entrega até menos defensivamente. Lá na frente, o Ailon é um coringa para o time do Ceará. O Ailon joga centralizado, joga como centroavante, joga aberto pela ponta direita. Como centroavante, o Barcelona está ocupando essa posição. Sim. Acredito que ainda não entrega o que o Ailon fez, mas ele precisa ter essa continuidade para poder mostrar algo. Na ponta, aí é o problema. Porque hoje, o Ailon tem como reserva o Facundo Castro. E o Facundo saiu do time por conta do aspecto técnico.
Ele não sai por conta do departamento médico, então o Ceará perderia força. Isso é evidente, por conta do nível de peças. Aí você pode projetar. Vai colocar o Saulo lá? Não é o que o Mancini tem feito. Vai colocar o Janderson lá? Tem entrado nos jogos, mas não tem entregado tanto. Eu acho ali tem que ser a vez do Bruninho, sabe? Exatamente. Eu acho que ele é um jogador que tem uma característica de ou jogar como centralizado, ele era o 10 do Guarani, ou cair também pela ponta, que ele também fez a função lá. Né, um jogador que surgiu muito no Atlético Mineiro e ele é polivalente nesse sentido. Então, o Ceará está precisando dele. O Alexandre está falando muito bem das lacunas que esses jogadores que estão fora, que o Mancini vai ter que, né, preencher. E o Bruninho é um cara que até agora jogou muito pouco na temporada, se lesionou. E é um nome que, se entrar, pode resolver uma dessas situações aí. E que ele se encaixa nas posições, né? Ele como se encaixa, meia então, ou como ponta. Ele tá ali, né? Passou um tempo no departamento médico, tá recuperado. Então, tem que usar o cara. Eu acho que chegou a hora dele. E aí é um momento de... E é por isso que eu falo do aspecto de ser pragmático. Tem que testar. Você tem que colocar essas rodagens, fazer essa mudança. E o Mancini também pontuou sobre isso. Ele falou, agora o Ceará vai precisar mudar a sua escalação. Não dá mais para manter, né, aquela toada, sempre o mesmo time, o time se desgastando. Você precisa colocar esses outros jogadores também. Tem uma parcela de gente que está dentro do time e ainda não está participando. E acho que, sem sombra de dúvidas, o Bruninho é o que mais chama a atenção. Porque lembro quando ele foi contratado, e até se falava muito de outros times interessados, que ele era um cara que se destacou no Guarani, jogando na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tinha ali sondagens, propostas de mais de um clube, opta por emprestá-lo ao time do Ceará. Então, ele é um cara que já demonstrou, ele tem nível técnico também para jogar e acho que pode sim se encaixar nesse problema que o Ceará está tendo hoje. É um aspecto também que eu acredito que nos próximos jogos o Mancini vai utilizá-lo, né? Seja contra o 13 ou seja contra o Itabaiana de Sergipe aqui na Arena Castelão, o último jogo da primeira fase, ele comece a utilizar esses atletas que tiveram menos minutos nesses últimos jogos, né? Até porque o Mancini, ele inicia a Copa do Nordeste fazendo aquela mudança, né? Com um time alternativo contra Juazeirense, quando vai viajar para poder pensar nos jogos decisivos que teria pelo Campeonato Cearense, que a ideia principal era chegar na primeira colocação, e o Ceará conseguiu isso, vai ter o jogo da volta do Campeonato Estadual como time mandante, vai poder ter sua torcida em maioria no estádio, e isso acaba que deve voltar agora com esses próximos confrontos. A gente lembra que o ponto principal do Ceará é o Campeonato Cearense, e esses jogos vão ser decisivos. Mas em relação à Copa do Nordeste, a situação do Alvinegro para vocês está bem estabelecida, ou ainda tem que ficar de olho nesses próximos confrontos? O Vlad até trouxe. São equipes de menor rendimento, né, melhor folha salarial do que as outras equipes que o Ceará enfrentou, mas que também tem que ter cuidado nessa Copa do Nordeste, porque é bem traiçoeira também, principalmente nos últimos jogos, né? Olha, Samuel, se a gente analisar a pontuação dos grupos, né, o grupo do Ceará ele tem uma pontuação alta. Né, e realmente é um grupo mais competitivo, né, de clube disputando ali as vagas. Né, eu acho que o Ceará está disputando ali praticamente ponto a ponto com o Vitória. Né, a vitória do Bahia foi muito importante para o Ceará nesse sentido. E o Mancini foi muito assertivo na entrevista coletiva, destacando a importância de vencer um Clássico Rei, mas falando que o Ceará precisa continuar vencendo, que ele não vai se classificar vencendo só o Fortaleza. Ele vai ter que ganhar do 13 e vai ter que ganhar do Itabaiana, mantendo uma característica de jogo, a atuação realmente é melhor. Então, claro, o Ceará ele saiu da última colocação para o G4, né, com a vitória, né, contra o Fortaleza. Não é a situação confortável ainda, né, mas que ele vai precisar ganhar as duas partidas. Né? Não dá para você também poupar todo mundo, colocar só o time alternativo, como ele colocou em algumas partidas da Copa do Nordeste, né? Mas ele vai ter que arriscar, ele vai ter que ganhar os dois jogos. Né? O 13 fora de casa, o 13 é um time que também está disputando vaga no grupo do Fortaleza, né? No caso no grupo B, e o Itabaiana já é uma equipe mais fraca que o Ceará recebe aqui, eu acho que é o jogo mais tranquilo, mas precisa correr risco, precisa jogar, precisa ganhar, porque, eu repito, o Ceará está defendendo o título do Nordeste. Né? Então, o Wagner Mancini falou, antes do Clássico até, nós vamos buscar os 9 pontos. Ele disse claramente, já conseguiu 3. Ele vai ter que jogar, ninguém ganha ponto de graça, né, Alexandre? Então, vai ter que jogar para tentar buscar esses pontos contra adversários mais fracos, mas a gente citou aqui, Ceará pegou o Altos aqui e empatou, pegou o ABC, vencendo 2-0,
meio que desconcentrou ali, tomou um empate. Ou seja, são adversários mais fracos, mas que você precisa estar concentrado. Eu sei, a concentração no Clássico Rei ela é diferente, né? Esse é o maior desafio para mim, eu acho, de você enfrentar esses adversários com uma grande mentalidade, com uma grande entrega tática, entrega física. Eu acho que o Ceará tem objetivos na Copa do Nordeste, todo mundo sabe que o Ceará é um clube que está sempre muito bem nessa competição e que tem que se classificar, Samuel. Tem que passar de fase. O cearense é muito importante, o principal objetivo do primeiro semestre, mas que tem que se classificar para o mata-mata da Copa do Nordeste. Até porque, sobre competitividade, né, se a gente levar na balança, Vlad, o Fortaleza hoje é o vice-líder do seu grupo, né, o grupo B. Se o Fortaleza estivesse no grupo do Ceará, ele não estava nem no G4. Isso. É verdade. Porque ele é o vice-líder, ele perde o clássico, mas ele mantém a sua posição e o Ceará precisa vencer para tentar entrar no G4. Então, isso que o Vlad está pontuando é muito coerente e é importante ser destacado porque você precisa vencer os outros adversários. Se você não consegue vencer, não tenha dúvidas de que os times que estão no seu grupo irão competir. Tem sido assim. O Ceará não tem oportunidade de tirar pontos do Vitória, não tem oportunidade de tirar pontos do Maranhão. Exatamente. Não vai tirar pontos do Sport, que está ali também dentro dessa briga. Do Botafogo da Paraíba, né? Esses clubes exatamente, aí que do River, né? Do Piauí, que também está dentro do grupo dele. Ele precisa pontuar. É uma disputa que ocorre com o adversário sem que você possa atrapalhar o adversário. E é bem complicado, né? Esse tipo de fórmula, é bem difícil. Exatamente. Então, é uma situação em que depende de você. Você precisa conquistar esse resultado. Você não consegue atrapalhá-lo, né, diretamente. Você não vai projetar um jogo em que eu vou ganhar dele e eu vou ultrapassar ele na tabela. Samuel, você não vai pegar o 13 e o Vitória semana que vem. Não, o Vitória ou o Botafogo da Paraíba semana que vem. Você pega de outro grupo. Então, é você que tem que ir ganhando e olhando como é que tá o resultado dos outros lá. Eu tenho certeza que o Ceará ali ficou olhando, o América ganhou do ABC, o Vitória tá ganhando do Bahia, sabe essas coisas. Você tem que ficar olhando para os times do seu grupo perderem, né, para lhe ajudar, né? Foi o que aconteceu. E mesmo sendo muito competitivo, estando num grupo que se mostra bem difícil, né, diferente do outro grupo, porque você tem um número de pontuação muito alta, eu acho que há responsabilidade também do Ceará de conseguir se classificar. Isso é o mínimo que se espera. Há muita responsabilidade. Porque ele é o atual campeão, porque a gente fala de um grupo em que há 8 times, metade se classificam, então você vai projetar o Ceará pelo menos no mata-mata. Isso é o mínimo que se espera, né? Os tropeços acabaram atrapalhando demais contra Altos, né? Aqueles jogos que a gente até já pontuou aqui em determinado momento. Então ele precisa sim do resultado positivo e aí pode entrar numa espiral de confiança. Porque antes do Clássico ele só tinha vencido um jogo da Copa do Nordeste contra o Juazeirense, jogando fora de casa com um time alternativo, gol do Barcelô, aquele jogo no campo horrível. Horrível mesmo. Então, você conquistar uma sequência de vitórias é importante para a confiança também, para chegar com mais força, né? Até projetando a final do Campeonato Cearense. Exatamente. Caramba, hoje foi um episódio para lá de bacana, né? Com Vladimir Marques e Alexandre Mota. Para quem eu deixo aqui, meu obrigado mais uma vez por participarem aqui. Vladimir, sempre uma honra ter você aqui também no nosso CearaCast. Seja muito bem-vindo na próxima ocasião, companheiro. É uma honra minha sempre estar aqui, né? O CearaCast é muito legal a gente estar debatendo sobre o Vozão. É sempre bom estar ao teu lado. Convidado aqui como o Alexandre, muito bom aqui estar ao lado dele também. Foi uma honra. E sempre que precisar, é só chamar para a gente debater nas coisas do Alvinegro, Samuel. Perfeito. E Alexandre, também, grandíssima satisfação ter você aqui com a gente. Eu que desejo, né? Obrigado para ti, também um grande abraço para o Vlad, para ti, para todo mundo da Nação Alvinegra que está acompanhando a gente, que ouviu, que acompanhou, que chegou até aqui ouvindo esse debate, né? E me coloca à disposição, viu? Sou igual o jogador, quero estar jogando. Se precisar, é só convidar eu e o Vlad e a gente volta aqui também. Obrigado. 2 craques de bola que entendem muito do assunto. Agradeço também ao Thiago Gadelha, hoje o nosso diretor aqui de imagens do CearaCast. Você, caro ouvinte ou também telespectador que acompanhou a gente aqui na TV Diário, né? Até toda quinta-feira, às 8h30 da noite, você acompanha na telinha da TV Diário. Se você pegou da metade, vai lá no YouTube do Jogado, da SVM, vai ter todo o episódio completo lá com os comentários do Vladimir e também do Alexandre Mota. A gente lembra que no próxima semana a gente vai ter mais uma vez o CearaCast e já projetando essa reta decisiva que o Ceará vai ter, visando os 2 jogos contra o Fortaleza pelo Campeonato Cearense. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima.